Olá, meu nome é André Alice e esse curso é um curso de elaboração de projetos acadêmicos. Na primeira videoaula, na videoaula passada, nós trabalhamos um pouco o direcionamento e a construção de um projeto de pesquisa. Trabalhamos isso abordando o conceito de um projeto de pesquisa, como esse projeto de pesquisa pode ser gerado e como ele pode dar determinados frutos, e também trabalhamos um passo a passo da elaboração desse projeto. Eu vou colocar o slide para vocês relembrarem um pouco da aula passada, né? Então, nós precisamos escolher o tema, definir o projeto de pesquisa, realizar um levantamento de literatura e colocar a mão na massa e trabalharmos a elaboração desse projeto acadêmico, ok? Então, nessa escolha do tema, é um tema que seja próximo a você, um tema que lhe inquiete de alguma forma, que traga reflexões. A definição do problema de pesquisa, a partir desse tema, você vai começar a problematizar algumas questões e dessas questões vai surgir uma pergunta norteadora. O levantamento de literatura, você vai realizar algumas leituras sobre aquele determinado tema, leitura de clássicos, leituras de autores contemporâneos, todos os tipos de autores que abordem essa temática e, por fim, nós vamos passar para a elaboração desse projeto de pesquisa ou denominado projeto acadêmico. Esse projeto de pesquisa ou projeto acadêmico, ele tem alguns elementos na sua estrutura que são fundamentais. Vai aparecer um slide aqui com esses elementos e nós vamos tratar sobre cada um deles, né? Vale ressaltar que cada edital, cada seleção que você vai se submeter tem a sua estrutura. Essa estrutura ela pode se modificar de acordo com determinados editais, ok? Então nós vamos apresentar o geral, uma estrutura mais ampla para vocês terem uma ideia se cair em algum outro edital, em alguma outra seleção que vocês forem tentar, ok? Então, o primeiro elemento que nós vamos trabalhar são os objetivos. Esses objetivos, eles podem ser divididos em geral e em específicos. Vou trabalhar cada um deles um pouco mais à frente. O segundo elemento é a justificativa. O terceiro elemento, a fundamentação teórica. O quarto elemento, a metodologia. E o quinto elemento, o cronograma e as referências bibliográficas, né? Hoje nós não chamamos mais de referências bibliográficas, porque não existe só livros, né? Bibliotecas para fazer essas referências. A gente coloca somente referências, porque nós podemos citar sites, né? outros tipos de citações e de referências que não sejam só as referências bibliográficas, ok? O primeiro elemento, os objetivos, o primeiro elemento da estrutura de um projeto acadêmico, que são os objetivos, como eu já coloquei, eles podem ser divididos em geral e em específicos. O geral é a meta mais ampla da pesquisa e do estudo, e o específico determina aspectos particulares que se pretende estudar, compreender, explicar, a fim de alcançar o objetivo geral. Ou seja, o objetivo geral ele é único, ele é aquele objetivo maior que você quer alcançar. E os objetivos específicos geralmente são de 3 a 5. Eles lhe indicam o caminho onde você vai, né? O caminho no qual você vai seguir para alcançar o objetivo geral. Então vamos dar um exemplo. Se eu quero analisar os impactos, o meu tema, né? O meu tema são os impactos do neoconservadorismo na contemporaneidade. Então, a minha pergunta norteadora vai ser: quais os impactos do neoconservadorismo na contemporaneidade? E o meu objetivo geral pode ser analisar os impactos do neoconservadorismo na contemporaneidade, no período tal a tal, no local tal. Né? E os objetivos específicos vai se caracterizar como o caminho que eu vou utilizar para chegar nesse objetivo geral. Para analisar esses impactos, eu preciso de quê? Eu preciso descrever algo, eu preciso refletir sobre algo, eu preciso construir alguma tabela, algum perfil, né? Então, os objetivos específicos são esses caminhos que vocês vão utilizar para chegar ao objetivo geral, ok? Esses objetivos, eles podem ser listados no seu projeto acadêmico através de marcadores,
usando verbos de ação no infinitivo. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu só dei exemplos de verbos com ação no infinitivo. Verbos que terminem com AR, ER, IR, certo? Esse tipo de verbo, né? Então, estudar, compreender, entender, explicar, descrever, identificar, analisar, refletir. Todos esses são verbos que nós podemos tratar e utilizar nos objetivos geral e específicos, tá? Cada objetivo envolve um único verbo ou ação. E é interessante que esses verbos não se repitam na apresentação dos objetivos. Se o meu objetivo geral é analisar, que a análise é uma ação mais ampla, eu vou analisar determinada situação, eu vou analisar determinado tema, eu vou analisar a resposta de determinada pergunta norteadora, os objetivos específicos vão ser outros. Para fazer essa análise, eu tenho que descrever. Para fazer essa análise, eu tenho que construir um perfil. Para fazer essa análise, eu tenho que refletir. Então, o interessante é que esses verbos não se repitam no decorrer da elaboração do seu projeto, ok? Já dei esses exemplos. Posso também dar outros exemplos, que eu não sei se vai se encaixar muito bem no pensamento de vocês, mas outros exemplos: verificar a relação da infraestrutura escolar e o envolvimento das escolas com a comunidade e suas taxas de evasão. Pensem bem, esse seria um objetivo específico ou geral. Verificar a relação entre a infraestrutura escolar e o envolvimento da escola com a comunidade e suas taxas de evasão. Esse seria um objetivo específico, porque é um caminho que eu vou delimitar para alcançar um objetivo mais geral. O outro objetivo é identificar os motivos da evasão e dos altos índices de falta. Esse também é um objetivo específico. Criar mecanismo de atração dos alunos à escola também é outro objetivo específico, né? Porque todos eles delimitam caminhos para chegar no objetivo geral da minha análise, ok? Então, esse é o primeiro elemento da estrutura de um projeto de pesquisa. Segundo elemento dessa estrutura, a fundamentação teórica ou os pressupostos teóricos, como nós delimitamos, através da análise de literatura, do levantamento da literatura para a elaboração desse projeto acadêmico, eu consigo formular uma síntese do que já foi dito e o que já foi publicado sobre determinado assunto, ou seja, uma visão geral sobre aquele problema. Então, apresenta-se o estado da arte, nós falamos, nós, professores, alunos, falamos que isso é o estado da arte, ou o nível de um desenvolvimento atingido por uma ciência, uma técnica na atualidade. Então, a fundamentação teórica, os pressupostos teóricos, eles são essa síntese do que já foi dito ou publicado e eles se apresentam através do estado da arte, ok? Nessa fundamentação teórica e nesses pressupostos teóricos, nós vamos incluir citações diretas, indiretas e notas de rodapé. É muito importante que na elaboração do seu projeto acadêmico, vocês consigam enriquecer esse projeto. E esse enriquecimento, ele é localizado na fundamentação teórica. É na fundamentação teórica que você vai colocar uma tabela, né? E para essa tabela, ela ser inserida nesse projeto acadêmico, ela tem que ter cabeçalho e ela tem que ter uma fonte. Você vai inserir uma citação direta. O que é uma citação direta? Vou colocar um exemplo aqui no slide. É uma citação recuada a 4 centímetros com espaçamento 1, e é uma citação que você vai tirar de um livro, de um site, de uma publicação, que seja referência naquele diálogo, ok? Naquele debate sobre aquela temática. Citações indiretas. Citações indiretas é quando você lê determinado autor, interpreta esse autor, mas você coloca ainda a ideia daquele autor no texto. Então, a citação direta, ela não é recuada, ela é dentro do próprio texto e ela encontra-se entre aspas para demarcar que aquilo é uma ideia do autor e não uma ideia sua, né? As notas de rodapé, elas são notas explicativas, como no exemplo que eu dei, os impactos do neoconservadorismo. Então, vou colocar aqui uma notinha de rodapé, o que seria esse neoconservadorismo, né? Então, são questões que nós temos que trabalhar para enriquecer a construção desse projeto de pesquisa.
citar autores e obras que são referenciados naquele tema, que são referências naquele tema, e é um texto que não é conclusivo, é um texto que é um desenvolvimento de uma hipótese sua, né? Então, a fundamentação teórica é esse desenvolvimento dessa hipótese, ok? Então, até agora nós trabalhamos esses elementos, o elemento 1, denominado objetivo geral ou específico, e o elemento 2, que foi a fundamentação teórica ou a hipótese. O objetivo geral e específico, o objetivo geral é 1, o objetivo específico de 3 a 5, e esse objetivo específico, ele delimita caminhos para se chegar ao objetivo geral. A fundamentação teórica, ela parte do levantamento de literatura e é um momento de enriquecimento do projeto acadêmico, onde nós vamos colocar notas de rodapé, tabelas, citações diretas, citações indiretas, e geralmente se os programas ou as seleções que vocês vão tentar, que vocês vão submeter esse projeto acadêmico, se eles querem algo diferente, né, algo diferente da norma da ABNT, eles vão indicar no edital que eles vão lançar, ok? Então eu espero que essa segunda videoaula tenha sido proveitosa para vocês. Me despeço aqui de vocês e peço que vocês também acessem a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Até o próximo encontro, façam as atividades do AVA e fiquem todos bem.